Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos para uma live rebelde extra. Vamos entrando. Fala, William. Tudo bem? Bom dia, Thiago. Bom dia, bom dia. Bom dia, Verônica. Bom dia, Viviane. Bom dia, Dira. Tudo bem? Bom dia, Clóvis. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Show de bola que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, hein? Bom dia, Maria. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Max. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Só aguardando a nossa querida Fernanda entrar para a gente já começar. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Bom dia, Igor. É isso aí. Show de bola. Bora, Crécia. Bom dia. Bom dia, Mônica. Pronto. Bom dia, Neide. Cheguei! Bom dia, Henrique! Pedro. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Tudo ótimo. Quanto tempo que a gente não fazia live, né? Não é? Não, na hora que você me chamou, eu até falei com meu marido, ó, vou fazer uma live domingo, na hora do almoço, mas vocês se virem, porque se o Henrique me chamar de madrugada, eu tô indo. Ave Maria, muito obrigado. E aí, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu acho que vai ser uma live bastante esclarecedora, né? Porque Eu tenho certeza que vai, também tenho certeza disso. Esse tópico é um tópico que gera muita... Aliás, não deveria gerar tanta polêmica, né? Mas gera porque as pessoas têm uma visão míope sobre a questão. Elas focam num determinado ponto e esquecem de olhar o contexto geral. É a formiguinha, né? Fica vendo a formiguinha lá, não vê a manada de elefante passando atrás, né? Exatamente, exatamente. Como se o corpo da gente fizesse isso, né? Como se o corpo da gente fizesse essa visão míope. Seleção, exatamente. Exato. A gente, acho que vale a pena a gente fazer um pouco desse contexto para as pessoas do início. Isso, explica aí, exatamente. Muita gente não tá sabendo. Primeiro, em relação ao assunto que nós estamos falando, que é a questão do poder insulinogênico ou insulinêmico das proteínas. Né? A gente sabe que a insulina é aquele hormônio que é liberado pelo pâncreas com o objetivo, tem vários objetivos, mas o fundamental é que a insulina é um hormônio anabólico. Então, ela vai pegar tudo aquilo que é de nutriente que tem no sangue, né? E vai fazer com que esses nutrientes sejam absorvidos pelas células, dependendo do tipo de célula especificamente, o foco dela é esse, né? Para isso, ela tem diversas ações dentro do nosso organismo, né? A insulina é liberada pelo pâncreas, né? E é interessante porque sempre que a gente fala de insulina e a gente fala de carboidrato, a gente fala que o carboidrato estimula a produção de insulina, e aí veio essa onda baseado num estudo chamado um estudo que analisou o índice insulinogênico de alimentos, dizendo que as proteínas liberam a mesma quantidade de insulina que o carboidrato. O que não é mentira, é verdade. Dependendo da quantidade, a gente tem aí a mesma liberação. Só que eu observar apenas esse fato e esquecer do contexto de composição nutricional e os outros hormônios que estão envolvidos, é exatamente essa visão míope. É uma visão, na realidade, Fê, eu acho que vale a pena também a gente falar sobre isso, é uma visão reducionista, que dentro da ciência que a gente tem hoje, é o que as pessoas costumam fazer, né? A gente costuma tentar reduzir os fenômenos para que a gente possa entender, porque é praticamente impossível a gente conseguir entender a complexidade, né, de todo o metabolismo, todo
todos os efeitos que tem determinado alimento no nosso corpo. A gente reduz para tentar entender, mas a gente, quando reduz, esquece de voltar. A gente vai reduzindo, reduzindo e esquece depois de ter a visão macro para poder concatenar tudo, né? Exatamente. O que eu acho mais complicado nisso é que você acaba caindo no mecanismo, né? Você acaba caindo... E os mecanismos, eles funcionam assim, eles têm como se fossem várias bolinhas gravitando, né? Aí você vai lá e olha para aquela bolinha ali e você joga luz naquele mecanismo. Só que você tem uma orquestra acontecendo, né? E você está olhando só para o violino. Então, assim, que é o caso desse caso da insulina, da carne, né? Então você pega um marcador ali, e na verdade... Quando a gente fala de insulina, de cair, de manipular a insulina através da dieta, né, buscando uma dieta que vai demandar menos insulina, e a insulina é um hormônio que ele é o gestor energético do nosso organismo principal, e essa dieta vai justamente diminuir esse nível basal de insulina. Então isso é um marcador, é como se fosse assim, um parâmetro que a gente usa para a gente, no fundo, fazer uma dieta mais catabólica. Ou seja, a gente não quer a insulina, a gente quer o catabolismo. Tipo, você não quer o dinheiro na conta, você quer ter o dinheiro na conta, mas gastar menos e sobrar dinheiro e você ter um padrão de vida bom e ter saúde, felicidade, dinheiro, amor e paz. Exato. Entende? Então, né, você não quer só a insulina baixa. Você só pensar na insulina baixa, você está ignorando um contexto que tem ali. Né? E para piorar, você tem um mecanismo ali importantíssimo na questão da carne, né? Questão da insulina, que tem o tal do glucagon, que isso aí é o elefante na sala. Isso aí é um outro mecanismo tão importante quanto ou mais. Né? Então fala um pouquinho desse negócio desse contraponto, né, Henrique, do glucagon. Exato. Então baseado nisso que eu acabei de falar e no que a Fê acabou de comentar também, eu gostei dessa analogia com o dinheiro na conta, porque a insulina seria o dinheiro na conta, a insulina baixa seria o dinheiro na conta, mas ninguém quer só isso, né? A gente quer muito mais coisa. A gente quer saúde, a gente quer ter mais energia, né? E quando eu observo isso miopicamente, né? Eu observo só essa questão da insulina, eu perco todo o contexto. E o contexto envolve esse outro hormônio que você acabou de citar, que tem um nome muito interessante, né? Glucagon, que é o antagonista direto da insulina. O que a insulina faz, o glucagon faz o contrário. E o que o glucagon faz, a insulina faz o contrário. Então vamos analisar primeiro os efeitos da insulina. A insulina é um hormônio que é liberado sempre que você se alimenta. Tá? Então, independente de você comer pão com manteiga no café da manhã, ou você comer omelete no café da manhã, você vai acabar liberando insulina. Não tem jeito. Tá certo? A insulina é um hormônio que vai ser liberado em maior ou em menor quantidade. E qual é o objetivo da liberação da insulina? O objetivo da liberação da insulina é permitir que o organismo, permitir que os tecidos do corpo possam receber os nutrientes que foram ingeridos naquela alimentação. Então esse é o objetivo primário da insulina. Então se você teve uma refeição rica em carboidratos, é onde você vai ter um spike, né, um pico de insulina grande, e a glicemia vai aumentar. Essa glicemia aumentando vai estimular a produção de insulina, que vai levar esse carboidrato para dentro, essa glicose para dentro dos tecidos, especialmente para dentro do músculo, para dentro do fígado, né, para que você tenha o aproveitamento dessa glicose. E todo mundo sabe que glicose em excesso no sangue é tóxico, né? Então não é interessante que a gente tenha esse excesso. Daí a insulina atuar dentro dessa perspectiva. Mas a insulina não faz só isso, né? A insulina, ela também diz para o fígado, e esse é um dos pontos bem interessantes da função dela, a insulina diz para o fígado assim: fígado, eu já estou recebendo glicose lá de fora, então não precisa você produzir mais glicose. Então, ela desliga ou ela diminui o processo de gliconeogênese, que é o processo que é o fígado quem faz, né? Então, a insulina, ela vai, ao mesmo tempo em que ela coloca a glicose do sangue para dentro das células, ela também diz para o fígado parar de produzir glicose, o que faz todo sentido, né? Além disso, a insulina também vai lá nas células adiposas, né? Vai lá nos adipócitos, as células do tecido gorduroso, e diz assim: olha, já entrou energia vindo de glicose. Se já entrou energia vindo de glicose, segura a gordurinha aí, porque eu não vou precisar dela agora. Então, ela dá uma travada no fluxo de gordura que está lá no tecido adiposo, lá no tecido gorduroso, para que essa gordura não saia. Né?
Além disso, você vê como a insulina tem um bocado de função. E quando a gente fala... Nossa, demais, a carne estimula a insulina. A gente esquece de falar sobre todos esses pontos. A insulina, ela também atua lá nos rins. Olha como é interessante. A insulina atua lá nos rins, dizendo para os rins, olha, não joga fora a glicose, tá certo? Porque a gente vai fazer bom uso dessa energia que entrou. Então, os rins retêm glicose. E junto com isso, os rins retêm o sódio. Olha que interessante. A insulina tem um efeito direto sobre a retenção do sódio. Homeostase eletrolítica. Retém água. Então, é doido isso, né? Um rodízio de pizza, por exemplo. Tem rodízio de pizza aí em Portugal, Fê? Ah, imagina. Deve ter de brasileiro, deve ter. Tem muita coisa. Brasileiro abre muito negócio aqui, né? Uhum. Tem rodízio de carne, de pizza, não sei se tem rodízio de pizza aqui não. Pois é, no rodízio de pizza, que é comum aqui no Brasil, né? Você vai para um rodízio de pizza, se empanturra de pizza, e você produz muita insulina, porque a pizza é fundamentalmente carboidrato, né? Essa insulina vai reter a glicose, vai reter o sódio lá nos rins, e no dia seguinte você tá que a sua aliança não sai do dedo, de tão inchado que você tá. Exatamente. A retenção de líquido que acontece. Então tudo isso é feito da insulina. O glucagon, ele faz exatamente o oposto. Quando você libera glucagon, veja bem, então a insulina é extremamente anabólica, né? Já o glucagon, ele tem efeitos catabólicos, em outras palavras. Ele estimula a queima, né? Então, por exemplo, enquanto a insulina diz para o fígado parar de fazer glicose, o glucagon diz para o fígado faça glicose, né? Enquanto a insulina atua fazendo com que o fígado capture glicose, o glucagon estimula a liberação dessa glicose. O glucagon também atua lá no tecido adiposo, dizendo, ok, nós temos pouca glicose, pode liberar a gordura, porque nós vamos começar a queimar a gordura. Né? Então, o glucagon, e é por isso que no post que eu fiz anteontem, eu coloquei um cabo de guerra, né? Enquanto a insulina puxa de um lado, o glucagon puxa do outro, e aí é que está o ponto importante, né? Que você falou, dessas bolinhas gravitando ao redor de uma determinada coisa. A gente não pode olhar só para a insulina e negligenciar o glucagon. Do mesmo jeito que eu não posso olhar só para o glucagon e negligenciar a insulina. Eu tenho que olhar para os dois atuando em conjunto, né? Exatamente. Você complementa mais alguma coisa? Eu esqueci de falar alguma coisa sobre a fisiologia. Então, a questão não é só para fazer uma avaliação das consequências, porque às vezes as pessoas têm que entender o que acontece na realidade. Porque o que importa, gente, é realidade. Né? Por isso que quando a coisa fica muito confusa no nível do estudo, eu gosto de falar no dia a dia para as pessoas entenderem. O que acontece? Quando você come carne, né? Porque qual foi a grande discussão? Gente, existem pessoas hoje, vamos dizer, que tem uma briga na nutrição aí, né? Uma briga de ideias, né? Então tem uma linha de pessoas que falam mal da low carb, que dizem que tá na mesma comer carne também secreta insulina e que é a mesma coisa que carboidrato, que você está aí preocupado com comer carboidrato, que vai secretar insulina, mas a carne também secreta insulina, então dá na mesma, né? Que é uma avaliação reducionista e rasa, de uma visão rasa, né? Agora, na prática, vamos ver na prática para entender, tudo isso que você explicou, o que acontece? Quando você come carne, você tem uma resposta de disponibilidade energética nas horas subsequentes diferente de quando você come um pão. Especialmente um pão com xarope de frutose, né? Para piorar, esse pão do mercado que vem no saco plástico e dura lá 10 dias, pelo menos, né? Diferente do pão fresco na padaria, que tem diferença também de impacto glicêmico, de carga glicêmica, é muito diferente. Mas um pão, vamos pegar um pão e um bife. A pessoa comeu um pão, comeu um bife. Eu estou procurando aqui um estudo que eu tinha feito, que eu usei para fazer um post, que eu fiz esse post tem uns 3 meses, eu não estou conseguindo abrir esse post para pegar o nome do estudo, porque o meu computador aqui, a versão do Instagram no computador, ele não abre o post inteiro. Então, o que eu fiz? Eu coloquei esse post lá no canal Cetogênica Portugal, no Instagram, no Telegram. Eu coloquei ele lá agora. É um estudo que demonstra que quando você faz uma refeição de alta carga glicêmica, ou seja, uma refeição high carb, né, com pelo menos 60% das calorias de fontes de carboidrato, né, que não é nada assim também, não é o high carb que as pessoas estão fazendo aí fora. Né? As pessoas estão fazendo aí 70%, 80% de carboidrato, né? Então, esse estudo demonstra que nas horas subsequentes, depois de uma refeição high carb, a energia ela vai ficar toda estocada
você não vai ter disponibilidade energética, ou seja, sua glicemia vai cair, seus corpos cetônicos vão cair. Você tem, por causa do quê, gente? Porque você teve uma hipersecreção de insulina, né? Num contexto de alto carboidrato, você teve depois tudo que sobe cai, você teve uma indisponibilidade energética por efeito rebote de um excesso glicêmico que causou um excesso insulinêmico. E essa insulina alta tem o comando de estocar energia, essa energia foi toda para o estoque. Não tem corpos cetônicos, não tem gordura na corrente sanguínea, não tem açúcar, não tem nada. O que aconteceu? Você ficou com fome. Exato. Que é justamente isso que a proteína não faz. Então, Exato. o que é o resultado? O resultado de um bife, um bom bife que você comeu no almoço, você vai ficar muitas horas sem fome. Porque você não teve essa ação da insulina sozinha, esse spike, esse desequilíbrio que você teve no organismo, né, que causou essa fome logo depois, 2, 3 horas depois, você está morrendo de fome. Então, é assim, o que acontece? Esse que é o problema, gente. A gente está vindo hoje de uma realidade que as pessoas no mundo, especialmente os americanos, né, que é de lá, a cetogênica é muito forte nos Estados Unidos, influenciou o mundo inteiro. O que se faz de cetogênica hoje, de low carb, né, nos Estados Unidos, gente, é o país da comida industrializada. É o país que tem orgulho de dizer que não gasta tempo e dinheiro com comida. Isso aí é uma coisa que está no American Way of Life. O resultado disso é que a low carb deles é uma porcaria. A low carb deles tem medo de proteína, a low carb deles acha que tem que comer gordura até a saciedade, gordura como se não tivesse limite, qualquer coisa come gordura, né? Carboidrato faz mal, qualquer carboidrato é igual, tudo é igual, não pode. Então, assim, é uma abordagem muito pobre. Então, esse tipo de crítica que a gente está escutando hoje no Instagram, nas redes sociais, dos detratores, né, da low carb, inclusive pessoas que eram da low carb nos Estados Unidos, no Brasil, e começam a falar mal, mas muitas vezes, da mesma forma como essa low carb americana, essa low carb rasa, é muito mal feita, né? É muito pobre, é tudo só uma questão da insulina. E isso nasceu um pouco do Gary Taubes, porque a visão do Gary Taubes de low carb, né, é muito em cima só da coisa da insulina e pronto, acabou. Realmente tem uma coisa um pouco míope da abordagem de Gary Taubes em cima da concepção da low carb. A low carb do Gary Taubes é muito focado na insulina e isso influenciou muito a low carb no Brasil, porque as primeiras pessoas que começaram a falar de low carb no Brasil vieram do Gary Taubes. Sim. Então, acontece que essa linha do Gary Taubes também é muito míope, é muito fraca, é capenga, né? Sustenta então, assim, especificamente com o que a gente observa, né? Não é mais uma vez, é míope. Né? É míope, falta coisa da densidade, da saciedade por caloria, da densidade nutricional, adequação biológica, né? De você procurar alimentos com mais densidade, mais de acordo com o nosso DNA, que a gente está adaptado aí há milhões de anos. Então, a low carb que ganhou espaço no mundo hoje é uma low carb que vem muito do Gary Taubes. Aí o que acontece? Então, é uma low carb que tem algumas falhas aí de informação, que é um pouco capenga, um pouco míope. Aí as pessoas que vão criticar isso, e começa a surgir gente até da low carb, que começa a sair da low carb, começa a falar mal da low carb, que começam a fazer uma avaliação em cima dessa abordagem que é pobre, mas uma avaliação mais pobre ainda. Como essa que a gente está falando, de falar, a gente, carne é igual pão. A gente já viu quanta gente falando aí, gente que tem quase 1 milhão de seguidores falando isso, né? Gente com mestrado e doutorado falando essa besteira. Né? Mas é porque a abordagem, só para complementar aqui, para fechar, para você poder falar, mas assim, a abordagem que eles estão criticando também está incompleta. Sim. Só que aí o que acontece? Eles estão usando uma crítica que chega a pegar mal para essas pessoas, porque parece que eles não estão vendo o contexto inteiro. E uma pessoa que tem um nível desse tem que ter o contexto inteiro. Porque ela está ali sendo seguida por milhares, né, de pessoas, porque ela vê a big picture. A pessoa tem a obrigação de ver a big picture. A pessoa que está nesse lugar, que tem aí 800 mil seguidores, 100 mil seguidores, ela tem que estar vendo a big picture. É isso que eu estou dizendo. Exato. Né? É isso. A gente tem que pensar, Fê, e eu acho isso extremamente importante da gente comentar aqui, para as pessoas que estão assistindo, aí tem aí quase 130 pessoas assistindo domingo de manhã. Obrigado, galera, por estar assistindo domingo de manhã. Nossa, é verdade. Incrível. E a gente tem que entender o seguinte. Depois que você tem essa quantidade de seguidores, você passa a ter uma responsabilidade social com as pessoas.
Tá entendendo? E a partir do momento que você divulga uma informação, e ao divulgar essa informação, você se exime dessa responsabilidade, simplesmente jogando a informação para atrair seguidores, para vender seu negócio, para vender seu e-book, para vender consulta, para vender o que quer que seja, você está mais prejudicando do que ajudando. Né? A gente precisa ficar, isso precisa ficar claro para as pessoas, né? Para todo mundo que está assistindo aqui, para avaliar melhor quem você segue e quem você deixa de seguir. Né? E eu não sei se você me seguir ou para seguir a Fê, se você quiser parar de me seguir, por favor. Tá? Aqui é livre. A hora que você achar que está contribuindo, deixe de me seguir. Eu acho que a Fê pensa da mesma forma. Mas uma coisa... Com certeza. Né? E o grupo da Rebelião Saudável é muito importante isso. A gente trata isso com muita importância. É que a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente escreve. A gente faz questão de deixar claro que quando a gente escreve sobre algo específico, que aquilo ali é específico e que existe outras coisas que devem ser levadas em consideração. A gente não fica com uma visão míope. Né? Exatamente. Infelizmente, hoje, a gente tem esse reducionismo muito grande dentro da nutrição, dentro da ciência de uma maneira geral. E quando a gente quando a gente reduz dessa forma, a gente confunde demais o leigo. Porque eu, quando leio, ou quando vejo, porque eu tanto já li quanto vi vídeos, né? Quando eu vejo o vídeo do cara lá dizendo, mas X gramas de peixe estimula a insulina igual X gramas de... Nossa! Quando eu vejo essa pessoa falando, eu sei automaticamente que ele não está errado, mas que ele está falando só um lado da moeda. Mas esse é sofisma. Isso ou a pessoa realmente não sabe, a pessoa tá ali no lugar errado, né? Não sabe, ou isso é um sofisma. O que é um sofisma? Você pega uma pequena coisa que é verdade e você coloca aquilo, ou você omite a outra parte que é fundamental, ou você, né, para você criar um factoide. Isso é sofisma. Mas aí, assim, eu e você, Fê, quando a gente vê esse cara falando, a gente diz, claro que é isso. Mas a gente entende que tem o outro lado da moeda, que é o que a gente vai explicar já já. No entanto, o leigo, quando vê esse cara falando, vê, esse cara tem não sei quantos mil seguidores, curso vendido, palestrante não sei aonde, mestrado, doutorado. Ele diz, esse cara tem razão. Aí tem a Fernanda, que nem nutricionista e tá lá falando que o cara tá errado. Exato. Eu que fico aqui comendo meu salmãozinho com brócolis, achando que tava fazendo a coisa certa. Meu irmão podia estar comendo sanduíche. Eu vou comer sanduíche, que é muito mais gostoso. Tá entendendo? É o que o leigo pensa. O leigo pensa aí, entendeu? Entendeu, Fê? É um aval, né? É um aval. Então eu vou comer o pão, já. O pão é igual peixe. Se pão e peixe é igual, então eu vou comer pão, porque pão é mais gostoso. Mas aí gente, exatamente. Desse complemento, né? Se esquece de entender que tem esse conteúdo total, que é o que a gente vai explicar para vocês hoje. Pois é. Eu acho assim, que o mais importante dessa questão da insulina, quando a pessoa tiver dúvida, tem uma coisa que vem antes disso tudo, que é a adequação biológica, né? Então, em vez de você ficar lá em dúvida se come o pão com farinha de trigo e xarope de milho, e óleo de girassol, né, que é o pão que as pessoas estão comprando, a maior parte assim, ou comer a carne, pensa que tem mais adequação biológica, que come há mais tempo, e não deu ruim. Isso. Pronto. Boa. Não precisa disso fazer tudo. Esquece isso tudo. Pensa o que não deu ruim, o que deu, né? Exatamente. Essa é a base. Pronto, né? Acabou a conversa. Você vai de live, acabou. Por aí. Mas vamos voltar para a história da insulina e do glucagon para entender. Então, a gente já viu que a gente tem dois hormônios que são antagônicos, insulina e glucagon, né? E a gente observa, antes de mais nada, então acho que vale a pena a gente comentar que parte dessa conversa foi baseada na palestra do Ben Bikman, né? Boa. Palestra maravilhosa. Está disponível no YouTube para todos. Eu já me comprometi a escrever uma série de posts, que eu vou pegar essa palestra e dissecar em posts ao longo dos próximos dias, para que todo mundo possa ter acesso a essa informação de uma vez por todas, com as referências bibliográficas, para isso ficar claro e a gente parar com essa loucura de achar que é tudo a mesma coisa, né? Então a gente tem dois hormônios que têm essa função oposta, tá? Quando você come, então a gente tem que analisar isso direitinho. Tem todo um contexto que tem que ser levado em consideração. Então, por exemplo, se eu comer um bife, tá? Se eu comer, por exemplo, aqui 150 gramas de carne, tá? E aí vai o outro ponto importante. Carne não significa proteína. Carne é proteína mais gordura.
As pessoas acham que carne tem só proteína. Ah, eu vou comer só a proteína. Gente, dependendo do tipo de carne, você tem muito mais gordura do que proteína numa carne. A grande maioria, você vai ter aí mais ou menos equivalente a quantidade de gordura de carne. Mas se você pegar uma picanha gorda, você tem muito mais gordura do que carne. Muito mais gordura do que proteína, melhor dizendo. Né? Então, vamos entender o seguinte. Depende muito de como você está se alimentando para que você possa verificar qual é o impacto da proteína que você está comendo. Então, a gente que uma pessoa que ingere uma quantidade de carne e essa pessoa antes tem uma glicemia elevada, né? Então, por exemplo, o estudo que é muito clássico disso aí é um estudo feito em cachorros, né? Em cães, né? E você pode até achar que os que estudam em cães não servem para humanos, mas não tem nenhum sistema digestivo mais parecido com o humano que possa ser analisado. Né? Então, isso já nos diz alguma coisa muito interessante sobre o nosso sistema digestivo e qual é a adequação biológica da gente. Né? E o Ben Bikman comenta que até a microbiota é parecida. Nossa, gente. Para você ter uma ideia da semelhança. Né? Então, o que é que acontece? Veja só. Os caras pegaram os cães e fizeram o seguinte. Eles injetaram nesses cães uma quantidade de um aminoácido gliconeogênico, né? Um aminoácido que estimula a gliconeogênese. A gliconeogênese, para quem não sabe, é a produção de glicose pelo fígado. E esse aminoácido é a alanina. A alanina é tipo um aminoácido que estimula muito o fígado a produzir glicose. Tá? E olha que interessante. Quando o animal estava com a glicemia baixa, presta atenção, quando o animal estava com a glicemia baixa, você estava com a glicemia normal, se eu injetasse a alanina, a insulina não subia muito, e subia o glucagon. Se esse animal tivesse com a glicemia alta e eu injetasse a alanina, a insulina subia muito. Ah, que é para limpar. Olha que interessante. Então veja que interessante. Por que quando eu estou com a glicemia normal e eu como proteína, vamos extrapolar para isso, né? Quando eu estou com a glicemia baixa e eu como proteína, por que a minha insulina não sobe tanto? Por que o glucagon sobe muito? Porque na hora que eu estou com a minha glicemia normal, se a minha insulina subir demais, lembra que uma das funções da insulina é desligar a gliconeogênese. A minha glicemia está normal e eu comi bife, que tem gordura e proteína, não tem glicose. O que é que vai acontecer se a insulina sobe e eu não tenho um equilíbrio? A minha fabricação de glicose pelo fígado cai. E aí eu fico inconsciente, morri. Exatamente. É para compensar, é uma compensação do organismo natural. O corpo, ao invés de liberar só a insulina, o corpo libera o glucagon. Para quê? Para dizer para o fígado, entrou comida, mas não entrou glicose. Mas não vai subir a glicemia, é exatamente isso. E a verdura também faz isso. Você comer aquele fenômeno do restaurante chinês, né? Se você vai no lugar e você enche a barriga de um monte de fibra, você também vai ter o mesmo efeito. Por quê? Porque o organismo percebe que primeiro entrou ali um monte de... vai entrar um monte de glicose. Não entrou, e depois percebe que se não subir o glucagon ali, não fizer um equilíbrio, a pessoa vai ter hipoglicemia. Porque não entrou, a gente fez um volume grande, ou seja, sinalizou que ia entrar muita glicose e não entrou. Então, ou seja, o organismo ele compensa, ele vai ajustando ali a insulina e o glucagon. Para ajustar a tua estabilidade glicêmica. Estabilidade que eu falo assim, né, que é a euglicemia, ou seja, deixar a glicemia ali confortável, o máximo que puder, né? Exatamente. Por isso é que quando dentro desse experimento os cães estavam com a glicemia elevada, na hora que eu injetei a alanina, a insulina subiu muito. Por quê? Porque eu já tinha glicose demais no sangue, então eu podia desligar a gliconeogênese sem nenhum problema. Né? Então veja que não é só eu olhar para um estudo e dizer assim, pão e carne liberam a mesma quantidade de insulina. Sim, mas qual é o contexto que essa pessoa está comendo? O contexto dessa pessoa que está comendo é um contexto como o meu e o da Fê, que comemos muito pouco carboidrato? Que estamos comendo carne? É um contexto. Ou esse contexto é aquela pessoa que já tem a glicemia elevada porque está com resistência à insulina, porque está com alimentação ocidental rica em carboidrato e está comendo carne. São dois contextos totalmente diferentes. Que eu não posso simplesmente jogar
como sendo duas pessoas iguais que estão comendo carne. Então, não são iguais. Isso aí é interessante você falar, que me lembrou outro aspecto também, que é um aspecto que faz com que esses detratores falem, né, mal da low carb, ou falam que a insulina não importa, que importa é o balanço calórico e pronto, acabou, né? Então, uma questão muito forte nisso é da causa do diabetes, da obesidade, das doenças metabólicas. Porque muita gente, há pessoas do meio low carb, pessoas leigas que acabam, né, replicando o conhecimento de outras pessoas e não estudam, não são especialistas a fundo, que acabam achando que é o carboidrato, que a gente está condenando o carboidrato. Ninguém aqui na low carb, que é especialista, condena o carboidrato como causador de nada, né? Carboidrato é gordura, tudo é macronutriente, nada assim causa nada, né? Só que aí o que acontece? Começam a falar como se a gente estivesse falando que a causa do problema era o carboidrato, e a causa do problema não é o carboidrato, né? Até tem profissionais que, vamos dizer, alguns fundadores aí da low carb no mundo, que responsabilizam muito a coisa do excesso de carboidrato da dieta nas últimas décadas, após as diretrizes nutricionais que entupiram a nossa alimentação com cereal, né, gente? Porque isso realmente foi uma explosão de cereal na dieta humana, que nunca não era desse jeito antes. Já tem que comer 6, 7 vezes por dia, pão, né? De manhã, tarde, de noite, pão, bolacha, barrinha e tal. Mas a questão que não é que assim, o carboidrato para uma pessoa saudável, ele não faz mal, né? Uma pessoa que é sensível à insulina, que não tem toxicidade energética, o carboidrato não vai fazer mal para ela. A minha filha tem 15 anos, é um palito, né? Ela come limpo pra caramba, ela não come industrializado, ela come arroz. Ela come batata, ela come, quando eu faço algum bolinho, eu coloco um pouquinho de açúcar, mas tem lá um pouquinho, mas tem açúcar. Só que o bolinho que ela come é com manteiga, ela é saudável, não faz mal nenhum para ela comer os macronutrientes todos de fontes naturais. Ok. Mas eu já fui pré-diabética, então eu não como o arroz que eu faço para ela. Porque eu não sou louca de ficar comendo, entupindo meu organismo de um alimento que vai fazer spike de glicemia, vai fazer pico de glicemia, pico de insulina. Vai juntar o arroz com a proteína. O que acontece, segundo Ben Bikman, quando você junta um alimento de alta carga glicêmica com um alimento com uma fonte importante de proteína e gordura? É diferente, né? O Ben Bikman mostra isso na palestra dele. Uma coisa é você comer proteína e gordura, né? Outra coisa é você comer proteína, gordura e carboidrato, né? O carboidrato, assim, com uma carga glicêmica mais importante, na mesma refeição. Você vai ter uma resposta glicêmica ali de ficar alta a glicemia por muito tempo. Uma explosão de glicemia ali, muito tempo. E de insulina, né? Já a carne com a gordura, não. Então, como eu já fui pré-diabética, eu não vou ficar comendo arroz. Eu faço arroz para minha filha. Ela come o arroz. O arroz não causa nada, gente. O arroz é só um alimento que eu não posso comer, porque ele me causa uma reação no organismo de uma pessoa que já foi pré-diabética que eu não vou, eu posso de vez em quando comer, ok, mas não vou colocar isso no meu dia a dia. Exatamente. Né? Então, é diferente o impacto disso, de um carboidrato numa pessoa saudável e numa pessoa que é diabética ou já foi diabética, né? Que tem que ter cuidado. Então, é diferente, não é questão de que causou, é a questão qual que é o efeito, a realidade. Eu sempre falo, a realidade tem preponderância, né? Sobre tudo. Então, a minha realidade, a realidade de quem tem diabetes, de quem tem uma resistência à insulina mais forte, o carboidrato não vai dar muito. Aliás, depende do carboidrato, né? Mas um carboidrato de alta carga glicêmica, especialmente de fontes refinadas, vai dar um resultado ruim de glicemia alta, de insulina alta, né? Não vai fazer bem. Mas não é a culpa do carboidrato. Então, muita gente fala mal porque acha que a gente fala que a culpa é do carboidrato. Eu não digo que a culpa é do carboidrato. Você diz que a culpa é do carboidrato? Não, de jeito nenhum. Então. Agora, eu evito comer carboidrato? Eu evito. Mas aí é que tá o ponto importante, tá entendendo, Fernanda? As pessoas hoje, elas estão jogando como se a gente tivesse times diferentes. Tá entendendo? Então, tem o time carboidrato e tem o time anti-carboidrato. Exatamente, tá, é isso mesmo. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu não tenho comida de estimação, tá? Eu não tenho amor por comida, nem tenho amor por objeto. Eu tenho amor por nem o ódio ao carboidrato. A gente não odeia o carboidrato. Ninguém tem amor ou ódio por comida nenhuma. A questão é que eu não posso abrir a minha boca para dizer que carne faz mal ou que arroz faz bem para todo mundo. Tem as adequações que tem que ser feitas.
Via de regra, hoje, o que é que a gente observa quando a gente pega todo o contexto mundial? A gente tem hoje mais pessoas com sobrepeso e obesas, mais pessoas com síndrome metabólica do que pessoas em forma. Isso não é o Henrique dizendo, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Não interessa se você está no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. A gente tem mais pessoas com sobrepeso no mundo todo. É consistente isso com os dados que a gente tem, com a análise que a gente tem. Se nós temos mais pessoas com sobrepeso, a gente só precisa fazer uma correlação simples. O que é que aumentou de consumo nos últimos anos? Óleos vegetais, aumentou de consumo? Sim, aumentou de consumo. Industrializados e ultraprocessados, que tem os óleos vegetais juntos, aumentou de consumo? Aumentou. Então, qual é a conclusão lógica? A conclusão lógica é o que eu tenho que diminuir na alimentação é isso. É básico isso, não tem que ficar pegando, tentando extrapolar com ciência aeroespacial, física quântica, apelando para o mundo espiritual. Não existe, é muito fácil de entender isso. Só não entende quem não quer ver. Aí você chega para mim e diz assim, mas isso não é uma associação de causa. Realmente, não é uma associação de causa, não é um ensaio clínico randomizado. Mas a correlação é tão forte que para você poder me dizer que não há correlação, quem tem que provar é você, não eu. Mas você falou uma coisa muito importante aqui, é o óleo vegetal, né? Não sei se você assistiu aquele evento que teve o Future of Fat. A palestra a palestra da Kate Shanahan foi... A Kate Shanahan é autora do livro The Fat Burn Fix. Isso. E Deep Nutrition também. Ela é maravilhosa, gente. Essa autora é maravilhosa e ela é uma seed oil hater, né? Ela é uma detratora aí dos óleos vegetais. Exato. E ela estava mostrando na palestra dela que realmente isso combina com as informações que eu tinha lido já em outros livros, que a diabetes tipo 2, ela surgiu há coisa de 100 anos atrás, gente. Olha que interessante, né? Ou seja, foi antes das diretrizes da pirâmide, eu vou colocar assim para as pessoas entenderem. E foi até antes da troca, da demonização da gordura saturada. Mas quando começou a diabetes, né, a tipo 2, quando as pessoas começaram a trocar o óleo, a gordura saturada, pelos óleos vegetais, que os óleos vegetais começaram a ser vendidos no mundo em 1909. Só que ele teve um boom aí mesmo de venda na Segunda Guerra. Foi questão econômica. E depois explodiu de novo porque o governo, né, a American Heart Association, indicou a troca, né? Diminua a gordura saturada, troque óleos poliinsaturados, óleo vegetal e tal. Mas, ou seja, a explosão da diabetes no mundo, né? Os primeiros registros de diabetes tipo 2 começaram 2 décadas depois que começaram a vender óleos vegetais. Então, assim, e tem mecanismos que explicam como que os PUFAs, né, os óleos vegetais, destroem a capacidade do organismo de metabolizar a gordura como fonte energética e obriga a via glicolítica, né? A gente fica dependendo de uma via só da glicose para obter energia e justamente essa via mandaram a gente comer de 3 em 3 horas, né, cereais refinados. Né? Então, assim, é uma tempestade perfeita. Então, essa questão do óleo vegetal, para mim, é o mais importante. Sempre que eu estou falando com alguém que está falando sobre a criança, alguém que está começando a vida, igual tem minha filha de 15 anos, eu não me preocupo dela comer farinha de trigo. Claro que ela come farinha de trigo também 2 vezes por mês, né? Vamos combinar aqui. Ela não come farinha de trigo como as pessoas estão comendo. Hoje ela comeu, tinha, sei lá, mais de um mês que ela não comia farinha de trigo. Mas não tem problema, ela come de vez em quando, não faz mal nenhum. Agora, o que não entra na minha casa é óleo vegetal. E ela tem horror. Teve um dia que ela pôs um negócio na boca, acho que era um torresmo, ela cuspiu. Mãe, esse negócio tem óleo vegetal. Cuspiu. Que ia ter horror. É a mesma coisa que falar que é veneno para ela, é falar que tem óleo vegetal. Ela não come de jeito nenhum, gente, óleo vegetal. De tanto falar com ela. Então, o óleo vegetal tem aí uma coisa do funcionamento da insulina. Estou falando por isso. Porque a questão do funcionamento da insulina, da origem, a minha visão é que a origem do mau funcionamento da insulina passa 100% pelo óleo vegetal, né? E isso vai se agravar com o consumo alto de carboidrato. Então, se você pegar uma pessoa que é uma tela em branco, uma pessoa muito jovem, saudável, que não come óleo vegetal, essa pessoa vai rodar melhor, até porque ela vai evitar produto industrializado. Então, ela vai comer comida. Ninguém vai ficar doente de comer comida, gente. Comer arroz, feijão, batata, carne, salada,
fruta, banana, manga, ninguém vai ficar doente de comer isso, né? Agora, eu, né, já fui pré-diabética, quando eu fico comendo muita manga, banana, isso, não me sinto bem comendo isso mais. Sim, sim. Então é uma questão de adequação, né? E só esclarecendo aqui algumas dúvidas que surgiram, Fê. Primeiro, em relação a essa história do arroz, né, que você falou. Né? Que Arroz é pobre mesmo, gente. Arroz... que ficou com dúvida porque não deveria ser evitado mesmo sendo um grão. Veja bem, do ponto de vista de adequação fisiológica, adequação biológica, o arroz não é a melhor das alternativas, assim como não é o trigo, assim como não é o milho, e assim como não é o centeio, a aveia, o malte... quinoa, né? Quinoa. Certo? Quinoa, amaranto, tudo isso entra na mesma categoria, e eu, particularmente, só como 1 ou 2 vezes por mês quando eu como sushi, tá? Então, é exclusivo. Mas é uma questão muito particular. Tem pessoas que amam arroz e que se dão bem com arroz. Gente, é assim, a gente entrou num modo, né? Quando a gente fala, a humanidade entrou num modo cientificista, né? De cientificismo, que se não for comprovado com um ensaio clínico randomizado, eu não faço. Exatamente. Pessoal, qualquer ensaio clínico randomizado, duplo cego, triplo cego, ultra mega power, com não sei quantas mil pessoas, que provar algo que eu faço e não me faz mal, o ensaio está errado para mim. Não tem lógica você achar que porque o ensaio provou que aquelas pessoas lá que comem milho adoeceram. Você come milho há 200 anos e não tem problema nenhum. Por que cargas d'água você vai parar de comer milho? Exatamente. Ou qualquer outra coisa. Ah, não, mas é porque pode estar acontecendo um processo escondido no meu corpo e eu vou sentir isso quando eu tiver 95 anos de idade. E vai deixar de viver até os 95 e 2 dias? Sabe, a gente entrou num modo onde eu e você, Fê, a gente acaba infelizmente, contribuindo para as pessoas ficarem com medo de comer determinadas coisas que para elas não tem problema. Pois é. É isso que eu me preocupo muito com isso. E outra coisa, a gente aqui na Europa, a gente tem países que comem farinha de trigo, comem arroz, comem batata, e aqui a gente se vê na rua. Se você andar na rua aqui em Portugal, você anda na rua nos países aqui, você não vê obesidade como você vê no Brasil, nos Estados Unidos. Não vê aquelas pessoas enormes, é muito raro você ver alguém muito gordo. A França não tem tanta obesidade quanto não tem, eles comem farinha, comem croissant, gente. Comem farinha, comem manteiga, tá entendendo? Exatamente. Comem batata, né? É porque a causa do sobrepeso, não é a farinha, o arroz e a batata. A causa, agora, quando você está com excesso de energia, a estratégia low carb ela é maravilhosa, e sim, porque ela vai baixar a sua insulina. Quando você abaixa a insulina, você cria um estado no organismo, primeiro de ausência de fome, você não vai ter fome, né? Porque você vai, com a diminuição da insulina, liberar energia na corrente sanguínea para você usar, como o Henrique explicou no comecinho da live. Se você pegou depois, entra lá para você ver. Você liberou energia na corrente sanguínea, você está contando com aquela energia estabilizada ali ao longo do dia, você vai demorar muito mais para ter fome, né? Então você vai, pela ausência da fome, você vai comer menos vezes por dia, e você vai na low carb, você vai naturalmente comer comida de verdade, porque aí não vai ter cereal, não vai ter farinha, não vai ter óleo vegetal, não vai ter maionese, né? Vai ter uma abordagem mais natural, uma comida de verdade. Então você vai comer bem. Densidade nutricional, a gente acaba comendo mais proteína animal, a gente corrige a ingesta proteica, porque as pessoas não estão comendo proteína hoje em dia, aqui em Portugal, as pessoas não comem proteína, gente. É o medo da carne, assim, põe lá um negocinho assim, de proteína no prato, né? Na escola vem uns enfeitinhos de atum no arroz, é a proteína do dia. Então, é falta de proteína. Então, isso a gente corrige na low carb. É uma abordagem maravilhosa, ela é eficiente. Agora, uma pessoa que é saudável, magra, eu falei do arroz porque minha filha é um palito. A minha filha, ela tem que comer mais energia, porque ela tá faltando energia, tá muito magra. Ela pode comer arroz. O que ela não pode comer é orel. Na minha casa não tem orel. Na minha casa não tem processado. Então, é importante entender que a comida, ela é bem-vinda para quem não está com sobrepeso. Só que a gente chegou num ponto hoje de obesidade que todo mundo está com sobrepeso, gente. Todo mundo está com resistência à insulina hoje. A população adulta hoje, no Brasil e nos Estados Unidos, 88%, gente, tem resistência à insulina ou diabetes, quer dizer, o mesmo espectro, né? 88% tá com resistência à insulina, no mínimo.
No Brasil não deve estar muito diferente disso, não, pelo que eu vi de índice de obesidade também que explodiu. Então, a pessoa que está com resistência à insulina tem que ter uma dieta que vai favorecer uma resposta insulinêmica mais saudável, né? Que vai procurar adequação biológica comendo comida de verdade. Então, é isso, né? Infelizmente, a gente está numa fase no mundo hoje que não dá para as pessoas saírem comendo arroz. Quem que pode dar o privilégio de comer arroz? Exatamente. A minha filha ela faz vôlei. Eu estava outro dia lá assistindo 2 quadras de meninas da idade dela jogando vôlei. Ela era mais magra daquele monte de criança que tinha ali. 6, 12, 24. De 24 crianças, ela era a única menina que era realmente magra. A única. Todo mundo mais fortinho. Porque a gente está no momento hoje que o mundo, né, as pessoas cada vez vão precisar mais de fazer low carb. Exatamente. Eu acho que essa é a grande questão, entendeu? Que as pessoas precisam entender isso e precisam ter esse discernimento. O que acontece muitas vezes, sabe, Fê, e que é algo que eu tento lutar muito contra isso, é que a gente tem uma tendência a colocar a responsabilidade no outro sobre aquilo que vai acontecer com a gente. Então, é muito comum as pessoas quererem, mas eu quero que você me diga o que é que eu tenho que comer. Eu quero que você me diga como eu tenho que comer. Gente, nós temos que assumir a responsabilidade sobre a nossa própria saúde. Você diz assim, mas Henrique, então se eu assumir a responsabilidade sobre a minha própria saúde, eu devo fazer o quê? Você tem que se informar. Então você tem o meu perfil, tem o perfil da Fê, tem o perfil de várias outras pessoas que te ensinam coisas. E aí você vai pegar essas coisas e vai adequar para a sua realidade. Por exemplo, alguém colocou aqui que foi a mamãe carnívora. Colocou aqui, milho, infelizmente, é um veneno para mim. Pronto, ela já percebeu que milho não é boa para ela. Eu posso comer milho? Posso comer milho. A hora que eu quiser, quantas espigas de milho eu quiser. Eu tenho 12% de taxa de gordura e não sou resistente à insulina. Mas tem pessoas que não podem comer milho. Agora, eu como milho sempre que eu quero? Não, por quê? Porque eu sei que o milho não me faz bem, como pode me fazer um pedaço de carne. Então, é só uma questão, pessoal, de você se conhecer e de você se responsabilizar pela sua própria questão. Tá entendendo? Pelo seu próprio organismo. Eu sou 100% responsável por aquilo que acontece comigo, por aquilo que eu faço comigo mesmo com a minha alimentação. Exatamente. Não posso responsabilizar outras pessoas. Tá entendendo? Então, eu acho que isso é bem claro. A gente divagou um pouquinho aqui no tema da nossa live, mas acho que foi importante a gente conversar sobre isso, porque a gente precisa colocar na mão das pessoas o poder de decisão. O poder de decisão sobre a sua vida, sobre o que você come, não está na minha mão, nem na mão da Fê. Está na sua mão. É você quem tem que decidir aquilo que você vai ou não vai comer e, a partir daí, o que você vai ou não vai resolver dentro da sua alimentação. Em relação ao que o nosso tema original da live, é fato. Proteína e carboidrato podem estimular a insulina da mesma forma. Mas isso não significa que esse seja o único efeito que esses macronutrientes têm no corpo. Depende, número 1, do ambiente onde está entrando essa proteína e onde está entrando esse carboidrato. Esse ambiente onde está entrando a proteína é um ambiente de glicemia normal ou é um ambiente de glicemia alterada? É um ambiente resistente à insulina ou é um ambiente sensível à insulina? Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Segundo ponto. Esse macronutriente vai estimular hormônios, vai estimular a insulina, mas vai estimular outros hormônios, outras rotas metabólicas. Eu não posso querer e acreditar que a glicose que está no pão vai estimular o crescimento muscular, por exemplo, da mesma forma que os aminoácidos que estão na carne. Não dá para você, em sã consciência, escrever ou dizer algo dessa forma. Não, porque não é assim que funciona. Deixa eu fazer um complemento sobre isso que você falou. Meu músculo é feito de proteína, de carboidrato. Isso que eu ia falar, porque é o seguinte, gente, tanto o carboidrato, especialmente vamos pegar uma coisa de carga glicêmica alta, um pão, né? E quanto a proteína, né? Que eles falam que vai estimular a insulina. Insulina é um hormônio anabólico, né? Que é um hormônio que vai proliferar, que vai fazer o tecido crescer. Só que acontece que o pão vai te fazer a gordura crescer,
né? Porque a gente não tem muito reservatório para carboidrato. Se você comer muita carga glicêmica, qualquer coisa aí armazena. Vai para armazenagem. A proteína vai fazer, se você treinar, vai fazer o músculo crescer. Então, são anabolismos completamente diferentes que você tem. Então, por isso que a gente começa a comer mais proteína na low carb e a gente começa a ficar mais musculoso só de melhorar a dieta, porque você já treinava antes, tem um dia a dia ativo, você vai fazer síntese proteica, por quê? Porque você vai ter o anabolismo da insulina direcionado para o crescimento muscular. Isso muda tudo, gente. É o anabolismo que a gente quer. A gente quer esse anabolismo, é para fazer músculo. A gente não quer o anabolismo para fazer gordura, que é o anabolismo do carboidrato de alta carga glicêmica, o carboidrato refinado especialmente, né? Foi bem lembrado isso aí que você falou, que isso é muito importante a gente pontuar, que é outro resultado que a gente tem, de composição corporal. Exatamente. Tá? Então, assim, para a gente poder fechar, Fê, né? Até porque domingo a gente não vai ficar aqui 2 horas. Pois é, já deu, né? Quando vocês verem essa história de que carboidrato e proteína estimulam a insulina da mesma forma, entendam que precisa saber qual é o contexto da pessoa que está fazendo, que está comendo isso, tá? Entenda também que não é só o contexto da pessoa, mas também a função final desse macronutriente. O carboidrato é um nutriente fundamentalmente energético, enquanto a proteína é um nutriente fundamentalmente construtor. Logo, os efeitos metabólicos, os efeitos em termos de construção de tecido vão ser totalmente diferentes. Tá? Mesmo que eles estimulem a insulina do mesmo jeito. Mesmo que eles estimulem a insulina do mesmo jeito. Não é a mesma coisa, porque eu tenho situações orgânicas diferentes, eu tenho possibilidades diferentes no que diz respeito à ação desses macronutrientes no corpo. Eu queria complementar com uma informação aqui que a Thalita pediu para a gente falar. Realmente, esse é um exemplo excelente. O diabético tipo 2, né? O diabético tipo 1, que tem que aplicar a insulina, melhor pegador tipo 1. Que o diabético tipo 1, ele depende totalmente de aplicação de insulina exógena, né? De aplicar a injeção de insulina, porque ele não tem insulina própria nenhuma. Então, aí o que acontece? Quando esse diabético come lá um prato no almoço de vegetais com carne, ele vai ter que aplicar muito menos insulina do que quando ele come um prato de massa, né? Então, ou seja, é porque a resposta do organismo é completamente diferente para um prato de massa e para um prato de carne com vegetais. E, aliás, a estratégia melhor para o diabético tipo 1 é a Dr. Bernstein, é bem bicho-planta mesmo, sem abuso de gordura, é carne com vegetais. Por quê? Porque é a estratégia que vai precisar de o menos possível de insulina exógena. Isso, gente, é a realidade mostrando, dando um tapa na cara, nessa confusão que as pessoas tentam fazer na sua cabeça. Vê a realidade sempre vai dar resposta. Exato. E lembrando aquilo que você falou no começo, que eu acho que é fundamental para a gente fechar, que é adequação biológica. Na dúvida, coma com adequação biológica. E do que diz respeito à adequação biológica, a base da nossa alimentação, a base da nossa pirâmide alimentar, são os alimentos de origem animal. E o degrau em cima são frutas. Certo? Depois a gente vem aí com vegetais tipo brócolis, alface, essa coisa toda. Lá no finalzinho, lá em cima da nossa pirâmide, é que a gente tem uma farinhazinha, um açúcarzinho, essas coisinhas. Um pouquinho, de vez em quando. A base é alimentos de origem animal, frutas, vegetais, tubérculos. Depois a gente vai para essas coisas mais modernas. Tá? Então a nossa alimentação biológica é isso. Nós somos onívoros de viés carnívoro, como diz o Dr. Marcelo Cardoso. Então, a gente precisa comer a nossa base, 50%, 60%, 70% da nossa alimentação são alimentos de origem animal. Da minha alimentação é alimentação de origem animal. O restante eu complemento. Ontem, por exemplo, no almoço, foi um churrascão lindo com brócolis que foi brócolis defumado com alho. Maravilha! Que delícia! Delícia demais. Tá? Aí, por exemplo, vamos pegar o almoço de ontem, já fica bem claro como é que é a pirâmide alimentar. A base foi churrasco, teve o brócolizinho lá de defumado e teve uma brusqueta feita com pão de fermentação natural e carpaccio de picanha em cima. Então, quer dizer, o pão era na hora do almoço é sacanagem, né? Sacanagem. Quer dizer, o pão era a menor parte desse almoço. Tava lá em cima.
Tá entendendo? Ah, Henrique, mas eu não posso comer pão porque eu sou diabético. Então, não como pão. Lembre-se, o Henrique não é diabético. O Henrique pode comer pão sem nenhum problema. Tem que ter isso de consciência. Entendeu? Exatamente. Eu já não como pão, porque eu não consigo comer só uma fatiazinha do pão. Tem O isso pão aí. ia virar meu prato principal. E eu prefiro, por isso que eu fico longe do pão, cara. Eu sou louca com pão. Aqui em casa não tem pão, mais fácil. Não tem pão, não tem crise. Não, aqui em casa também não tem pão, não, porque eu também sou desse modelo. É só quando eu vou. Não é? Nossa. Um lugar que tem uma coisa especial, né? Que aí a gente aproveita, né? Eu tava lá. E é bom quando é assim, acabou e não tem no dia a dia, né? Porque não tem que ficar convivendo com essa tentação dentro de casa. Exato, exatamente. Não, em casa, se você abrir a minha geladeira aqui, você vai ver três coisas. Você vai ver iogurte, carne e água. E só. Não tem mais não. Não tem mais nada. A minha também não tem muita coisa a mais, não. É não. o básico, entendeu? Pra minha vida é o básico. Eu não sou a minha também tem muita mais. monótono na minha alimentação, filho. Só tenho uma variação maior quando eu saio de casa. Se eu não sair de casa, é a mesma coisa o tempo todo. Mas é mais fácil também. Aqui em casa também não varia muito, não. Isso, Henrique. Tem ovo também, doutor Ricardo, é verdade. Ovo, nossa. Gente, ovo é vida. A gente não vive sem ovo, não. Ovo é bom demais. É versátil demais. Nossa. Show de bola. É isso, foi maravilhoso, Henrique. Obrigado, foi muito bom. Obrigada. Agradecendo pro pessoal, a Sara não pôde participar, né? A Sara estava é verdade. para participar, né? Mas aí ela comeu alguma coisa estragada de ontem para hoje, e aí tava... Oh, meu Deus do céu. E aí ela tava ruim, para você ter uma ideia, foi o marido dela que mandou a mensagem de tão ruim que ela tava vomitando, com diarreia. E aí ela ficou de fora hoje, mas vamos fazer novas lives e a Sara vai estar aqui com toda certeza. Com certeza. Muito bom, Henrique, adorei a troca, acho que foi bem válido, assim, essa discussão, é muito importante ser feita, vamos dizer, até entre as pessoas da low carb, né? Para a gente aumentar, porque ele é complexo mesmo, essa questão da insulina, do glucagon, é tudo muito complexo, é legal, muito bom. Obrigada mesmo, viu? Obrigada pela audiência. Obrigado a todos que participaram. Uma boa tarde para você aí em Portugal, Fê. Obrigada. Tchau, gente. Beijinho. Bom domingo.